Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação, estar aqui falando de novo com vocês. A gente continua trabalhando aqui, a rotina da casa está normal. Hoje tivemos a oportunidade de receber no nosso município o evento do TCE Presente, importante, para que as orientações, os ensinamentos possam ajudar aí a gestão pública. Na oportunidade estava presente o conselheiro presidente, o Márcio Pacheco, e a gente fica muito feliz pela quantidade de público presente no evento. Foram 460 pessoas inscritas e o município foi elogiado, por estar com suas contas atendendo aí o que a legislação pede. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre o funcionamento do plenário, que é o órgão deliberativo e soberano da Câmara. Nele, ocorrem as sessões, com a presença dos vereadores em exercício. A Câmara Municipal se reúne anualmente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Fora desse período, a Câmara pode se reunir excepcionalmente por motivos relevantes através de convocação extraordinária. As sessões plenárias têm caráter público. Elas podem ocorrer dentro da normalidade ou a partir de convocações extraordinárias. As mais comuns são as sessões ordinárias, que ocorrem de terça a quinta-feira, entre 2 e 6 da tarde, e, em geral, se dedicam à discussão e votação de projetos de lei. Toda votação é aberta, ou seja, não existe votação secreta. Além das sessões ordinárias, existem outras. As sessões extraordinárias são realizadas fora do horário das ordinárias e podem ser de segunda a sábado. Elas ocorrem mediante convocação feita pelo presidente da Câmara ou por 1/3 dos vereadores. Ainda há as sessões solenes e as especiais, que são específicas para comemorações ou homenagens de qualquer espécie e que também só podem ser realizadas após a sessão ordinária. Tanto a solene quanto a especial exigem um quórum mínimo de 1/3 dos vereadores para ser aberta. Além dessas sessões, a Câmara Municipal pode, excepcionalmente, declarar-se em sessão permanente. Isso ocorre por deliberação da mesa diretora ou através de requerimento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores. Para a instalação da sessão permanente, é necessário o quórum mínimo de 1/3 dos vereadores. Sem tempo determinado de duração, seu encerramento ocorre apenas quando tiverem cessado os motivos que a determinaram. A Câmara Municipal permanece então em vigília, acompanhando a evolução dos acontecimentos e pronta para adotar as deliberações que o interesse público exigir. Outro caso raríssimo previsto no regimento são as sessões secretas, que não têm caráter público. A finalidade é dar conhecimento ao plenário da Câmara de assunto interno ou externo da Casa, quando o sigilo é necessário à preservação do decoro parlamentar. Não podem assistir à sessão pessoas estranhas e nem mesmo servidores da Câmara. No entanto, na democracia, que segue regras de transparência e publicidade dos atos públicos, este tipo de sessão é um recurso não utilizado. A última aconteceu há mais de 30 anos. Mas voltando às sessões ordinárias, como elas se estruturam? Elas iniciam com um grande expediente que tem a duração de 2 horas e é dividido em 2 partes, das 2 às 3h40 e das 3h40 às 4 da tarde. Na abertura da sessão, o secretário da mesa diretora faz a leitura da ata da sessão anterior. Depois, o presidente da Câmara Municipal concede a palavra aos vereadores previamente inscritos. É neste momento que o plenário exerce seu espaço de parlatório, ou seja, quando os vereadores podem expressar livremente suas ideias sem exceder o prazo de 10 minutos para cada orador. Qualquer vereador inscrito pode pedir a palavra em qualquer sessão diária. Não havendo inscritos, a palavra pode ser dada ao vereador que a solicitar para falar sobre assuntos de qualquer natureza. Se não houver orador, a sessão será suspensa até 3h40. A partir daí, se inicia a segunda parte do grande expediente, que deve terminar às 4 da tarde. Nesta parte do grande expediente, os vereadores só podem se inscrever a cada 15 dias para falar sobre assuntos diversos. Se não houver orador, a sessão será suspensa até 4 horas. A partir de 4 horas, começa o chamado prolongamento do expediente,
que tem duração máxima de 30 minutos. Esta etapa se destina à votação de requerimentos, como pedidos de inclusão ou retiradas de projetos da ordem do dia daquela sessão, pedidos de inclusão de projetos em regime de urgência ou de projetos que necessitem a constituição de comissões especiais. Além disso, também podem ser apresentadas solicitações para concessão de medalhas. Em seguida, estabelece-se a ordem do dia, com todas as pautas que serão discutidas e votadas no plenário durante a semana. A ordem do dia é organizada pelo presidente da Câmara Municipal todas as sextas-feiras, para vigorar na semana seguinte. Sua divulgação é feita às segundas-feiras no Diário da Câmara Municipal, o DCM. Matérias que não tenham sido impressas para distribuição aos vereadores ou publicadas no Diário da Câmara Municipal não poderão ser votadas. De volta ao plenário, esgotada a ordem do dia sem que algum vereador solicite a palavra para explicação pessoal ou terminado o tempo destinado à sessão, o presidente dará por encerrados os trabalhos, depois de convocar a próxima sessão ordinária. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o funcionamento do plenário da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. Durante as falas iniciais, o vereador Wallace Piran fez uso da tribuna para falar sobre demandas no bairro São Geraldo. Eu gosto, quando tem a oportunidade, de estar falando um pouquinho do bairro São Geraldo, um bairro que a gente tem um carinho enorme, ter nascido lá, um bairro muito grande. A gente trabalha por toda a cidade, mas não pode deixar de lutar pelas nossas raízes, né? Quero falar hoje sobre um tema importante, sobre um ofício, uma documentação que ano passado solicitamos na prefeitura, uma luta lá de asfaltamento lá no bairro, que foi concluído todo aquele trabalho ano passado, mas a gente não conseguiu concluir a sinalização. Então fizemos ofício do nosso gabinete, secretário Luiz Felipe, de Mobilidade Urbana, e estamos começando agora a ser atendido com a conclusão de sinalização, pintura de faixa de pedestre, pintura de quebra-mola, também está sendo feito lá a colocação de tachões ali na ponte, antes do Serra Azul, ali naquele trecho importante. Algumas pessoas estavam fazendo manobras arriscadas, irregulares, e para evitar acidente foi colocado lá aqueles tachões ali naquele trecho de 50 metros, mais ou menos ali. Também está sendo iniciado a colocação de placas de pare, placa de área escolar, muitas delas que ficaram muito trecho lá, que nunca teve nem placa, está sendo colocado agora. Então, a gente agradece aí ao Luiz Felipe e a todos os funcionários da Secretaria de Mobilidade Urbana. Quero também deixar um agradecimento ao Marcelo da Secretaria da SEDE, Secretaria Executiva de Desenvolvimento Regional, limpeza lá no nosso bairro com máquina e caminhão, que foi iniciado, e também ao administrador do bairro, que mesmo com pouca equipe muito pequena, né, 4 apenas funcionários, para um bairro que tem 27 mil moradores, mas tem feito lá um desdobramento muito importante, um trabalho sério, e conseguindo limpar esses 22 loteamentos do bairro. Então, eu quero agradecer ao seu Valquimar e toda a sua equipe pelo trabalho prestado lá, e principalmente agora, chegando a época de chuva forte, toda a limpeza está sendo feita, todos os bueiros lá no loteamento Vale da Montanha, Nova Morada, Nova Esperança, Santa Bernadette, fiz essa prevenção muito importante. Também quero agradecer aí ao Serviço Público, setor de iluminação, ao Guilherme Ramos, secretário Zezinho. Solicitamos lá revisão de iluminação pública na quadra de esporte São Geraldo. Foi trocado lá as 20 lâmpadas de LED nessa importante quadra, ao lado da Escola Municipal, na Rio de Araújo Rodrigues. E também, ontem, foi iniciado a troca de lâmpadas geral do bairro, né? Foi sendo trocado todos os loteamentos e ruas daquela localidade lá. Também será agraciado nesse trabalho também a comunidade de Girassol e também a comunidade de Córrego d'Anjos. Já sobre a Secretaria de Educação, quero agradecer à secretária Carol, o ofício do nosso gabinete, desde o início do mandato solicitamos lá recuperação da Escola Municipal Nair de Araújo Rodrigues, que chega agora na reta final, em breve. Nobres colegas estarão recebendo esse convite, fico muito feliz da Prefeitura, está olhando com carinho, várias unidades receberam melhorias, também o Colégio Nair de Araújo Rodrigues teve lá todo esse trabalho renovado, né? Teve lá parte elétrica, parte hidráulica, troca de portas, pintura geral de toda a escola está lá novinha para receber os alunos. E também estamos lutando pela reforma, é claro, né, a continuidade aí dos trabalhos, o trabalho tem que continuar do Colégio Bernardo Pacheco. E eu finalizo a minha fala deixando aqui um voto de pesar, né? Quero deixar aqui um voto de pesar com a família da Gleice Pereira dos Santos,
um fato muito triste que ocorreu do final de semana. Ela foi vítima de um assassinato, um feminicídio, uma situação muito triste ocorrida lá na cidade de Macuco, mas é uma pessoa moradora de Nova Friburgo. Essa casa não se cala, essa casa tem colocado aqui, fico feliz até de vários vereadores têm colocado esse tema do feminicídio, essas pessoas que perdem a sua vida brutalmente. Então, deixo aqui um voto de pesar, né, que Deus possa estar confortando o coração da família Pereira, lá no bairro São Geraldo, moradora lá, nascida e criada naquela comunidade. E a gente espera que casos como esse não ocorram mais. Depois, o vereador Dirceu Tardem fez uso da tribuna para falar sobre transtornos causados pela falta de energia elétrica no terceiro distrito. É uma grande satisfação a gente utilizar a tribuna na noite de hoje, né, para fazer uma prestação de conta das nossas atuações parlamentares, nossas fiscalizações, acompanhamento que a gente tem feito em prol aí da nossa cidade, melhoria da área rural. Dizer que abordei um tema aqui na tribuna, na quinta-feira passada, que diz respeito à questão do fornecimento de energia elétrica no terceiro distrito, e mais uma vez, na noite de ontem, nós ficamos sem energia elétrica praticamente em todas as comunidades lá de Conquista para dentro, lá do terceiro distrito, que tem causado muitos transtornos. Então, a gente precisa reforçar a nossa participação nessa audiência pública que vamos realizar no dia 1º do 10, né, e outras atuações para que a gente possa estar solucionando aí esse problema. Dizer também que a chuva de ontem, né, causou alguns transtornos, algumas quedas de árvore, na comunidade de Três Picos, também em Salinas, na estrada de Seu Raul, e logo pela manhã eu já fiz a vistoria, comuniquei aí secretarias, e aí eu já deixo aí agradecimento à atuação, né, do Fernandinho na subprefeitura através da administração, a Secretaria de Agricultura também através do secretário Adelso, toda a equipe, que rapidamente, né, conseguiram aí liberar o trânsito, principalmente lá na comunidade de Três Picos, já que de manhã o ônibus não pôde subir. Então a gente segue firme aí, e aí nesse mesmo propósito também hoje visitei alguns locais. A gente está com uma ponte bastante danificada próximo à minha residência, ali em Baixada de Salinas, que, inclusive, né, o ônibus de Fazenda Campestre passa por essa ponte, e também em Salinas nós temos um problema com outra ponte, que os pranchões quebraram lá, que dá acesso à propriedade do Seu Betinho Ponte e várias outras propriedades. Então, hoje a gente já fez o ofício, a subprefeitura também, tive em contato com o nosso subsecretário de obras, Jefferson, que sempre muito solícito em atender às nossas demandas. Também aproveitando aí, né, estive em alguns locais, enfim, um bueiro quebrado na comunidade de Três Picos, também fizemos aí o requerimento, e vamos seguir assim, né, sempre que tiver uma demanda, a gente não só lá, mas em toda a cidade a gente vai estar atuando e levando aí a nossa população melhorias. Então, já deixo aí o agradecimento à equipe da prefeitura, ao nosso prefeito Johnny Maico, que tem dado aí atenção à área rural, e a gente vai continuar firme nesse propósito de trabalhar por nossa comunidade. A gente recebeu esse voto de confiança da população e não pode ficar de braço cruzado em relação aos problemas que a gente tem. A gente tem N problemas, mas a gente tem, dentro da possibilidade, feito visitas, feito encaminhamentos às secretarias responsáveis, né, tanto no quesito saúde, quanto educação, quanto mobilidade na área rural, na área urbana. A gente segue nesse mesmo propósito de fazer o bem. Então, a gente vai continuar trabalhando, reforçando aí, né, a participação de vocês na audiência pública, já que tem sido um problema bastante complicado que a gente vem enfrentando no terceiro distrito. Como já falei na noite de ontem, né, todas as comunidades lá de dentro não tinham fornecimento de energia elétrica, e que gera muitos transtornos em relação a eventos, em relação à parte social, em relação à necessidade de saúde, comércio. Então, tem sido bastante prejudicando muito a população. A gente vai seguir firme trabalhando. Posteriormente, o vereador Joelson do Pote também fez uso da tribuna para falar sobre boatos que teriam sido inventados a respeito do nome dele. Eu vou votar um tema aqui sobre as mentiras que andaram falando aí, que eu não estava liberando material para a prefeitura e outras situações aí, falando sobre bica corrida. E
Eu não sei se foi através dessa situação aqui que gerou essas fakes aí que distribuíram. Eu estou aqui com uma parte da ata do Conselho Municipal, da última reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Então, tem um trecho que está dizendo o seguinte. É um trecho aqui na sequência. A senhora Pâmela fez um pedido ao senhor Juca. O Juca é um dos administradores da patrulha mecanizada da Secretaria do Jair Bittencourt, que fosse levado ao senhor vereador Joelso. Ela explicou que há um grande volume de material no SEASA, conseguido por intermédio do deputado Jair Bittencourt, mas que a patrulha da agricultura estadual tem encontrado dificuldades no acesso a esse material. Mas é claro que tem dificuldade. Esse material que está ali, essa bica corrida, é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Interior, não é da Secretaria Estadual de Agricultura. Por isso a dificuldade. Essa patrulha, aquela bica corrida lá, ela tinha que ter falado aqui também que isso é uma conquista do meu mandato. E não falou. Eu acredito que daí que surgiu essa boataria aqui, porque deu um problema na estrada aí, deu lama e falaram que eu não liberei o material. Vou explicar de novo. Essa grande quantidade de material que está lá é da patrulha mecanizada da Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Interior, secretário Jair Bittencourt. Nossa parceria antiga, eu tenho falado aqui desde 2021, essa patrulha não chegou agora, porque a Secretaria de Agricultura do Estado também mandou uma patrulha para a Prefeitura. Então, hoje tem a Secretaria de Agricultura do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento do Interior. Então, aquele material lá não está à disposição. Está à disposição da Secretaria. Eu acho que eu estou sendo bem claro aqui, da Secretaria de Desenvolvimento do Interior. Secretaria de Jair Bittencourt. Até eu estou falando aqui para frente, falar que é da patrulha mecanizada do Jair Bittencourt e outra de um outro deputado. Porque senão vão confundir isso aqui. E falar de novo que está tendo conversas, eu estou em diálogo com o vice-prefeito, com o secretário Marcelo, para que haja um convênio entre a Secretaria e a Prefeitura. Da outra vez eu falei isso também, está gravado, pode consultar isso aí. E eu estou aguardando ou o deputado Jair, ou alguém ligado ao deputado Jair, para que faça uma reunião com o prefeito, com os secretários dessa questão, para que inicie aí uma parceria. Eu até torço para que se conclua essa parceria, mas eu vou retornar aqui. Eu não tenho competência para fazer isso, eu não tenho autoridade para isso. Como é que eu vou fazer um convênio com a Prefeitura, com a Secretaria de Agricultura do município? Como é que eu vou fazer isso? Quem tem que fazer isso é o secretário. Esse material é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Interior, Pesca e Agricultura Familiar, Secretaria do Jair. Eu vou falar Secretaria do Jair porque fica mais explicado. Então, acontecendo essa reunião, chegando num acordo, aí vai ser feito esse trabalho em conjunto, a Secretaria do Jair com a Secretaria Municipal de Agricultura, ou a Secretaria do Estado de Agricultura, que é uma outra secretaria, uma outra patrulha. Então, a gente tem que esclarecer, porque eu acredito que foi a partir daí que surgiu esse boato. Não posso afirmar, mas eu acredito que foi. Então, o fundamento que eu falei lá tem sentido. Isso aqui é a ata da última reunião que foi feita. Quer dizer, então, quando falou que tem dificuldade, claro que tem dificuldade, mas poderia ter falado também que essa patrulha que eu consegui, conquista do meu mandato com o Jair Bittencourt, podia ter falado nessa reunião que essa patrulha está trabalhando desde 2021, recuperando estradas desde 2021, está quase 5 anos aí trabalhando, toda a área rural poderia também uma oportunidade de falar sobre isso aí. Só falou da dificuldade de conseguir o material. Não falou, então tem que falar, né, a verdade, né? Falar mentira, olha, isso é uma conquista aqui importante para o nosso município. Então, eu acho que mais uma vez eu expliquei aqui o que está acontecendo e a gente espera que esse acordo seja feito. Enquanto não sai isso aí, esse material continua sendo fazendo parte da patrulha mecanizada da Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Interior, Secretaria do deputado Jair Bittencourt. Após o vereador Isaac Demani fez uso da tribuna para falar sobre o polo de moda íntima da cidade. Venho hoje falar sobre uma vitória importantíssima para a nossa cidade, para Nova Friburgo, notadamente para o nosso polo de moda íntima. Hoje, o nosso querido jornal A Voz da Serra traz em sua manchete
Indústria Têxtil, a Alerj aprova mudanças na tributação do setor. Está aqui o Jornal Voz da Serra. E eu vou falar um pouquinho dessa vitória para o nosso município, que é com relação à lei da moda, de autoria do deputado estadual André Correia. André Correia é um deputado estadual que tem um comprometimento com a nossa cidade. Dentro das suas lutas por nossa cidade, está aí a lei da moda que foi aprovada lá atrás, em 2012, que garantiu a competitividade do nosso polo de moda íntima no mercado nacional. Então, teve uma geração aí de mais de 90 mil empregos por conta dessas garantias, desse incentivo fiscal junto ao governo do Estado, aprovado nessa lei da moda, de autoria do deputado André Correia. Então, nosso polo de moda íntima estava vivo, pulsante, e aí empregando as nossas costureiras e costureiros e os demais ligados, direto ou indiretamente, ao nosso polo de moda íntima, sustentando aí milhares de famílias em Nova Friburgo, aqui em Nova Friburgo. E houve uma decisão do STJ que colocou em xeque essa questão dessa isenção, na verdade, desse incentivo fiscal que hoje nosso polo de moda íntima paga 2,2% de ICMS apenas, para dar competitividade no cenário nacional. E o nosso deputado André Correia aprovou na semana passada o projeto de lei número 4.219 de 2024, que sanou essas questões que foram questionadas na Justiça através dessa decisão do STJ. Agora vai a sanção do nosso governador Cláudio Castro, e nós temos aí a expectativa e a esperança da manutenção do nosso polo de moda íntima, já que haverá segurança jurídica nessa isenção fiscal que é recebida pelo nosso polo de moda íntima. Então, uma notícia maravilhosa à população friburguense, aos nossos confeccionistas que empregam aí milhares de pessoas no nosso município. Eu já trabalhei muito no nosso polo de moda íntima aqui da nossa cidade. Aqueles que não sabem, eu sou mecânico de máquina e costura industrial, trabalhei na Triunfo Internacional, antiga fábrica de Filó, tive a oportunidade e a honra de me formar profissional ali naquela fábrica, a quem eu agradeço muito a oportunidade que tive, aprendi esse ofício, essa profissão, e consegui aí sobreviver dela muitos anos, até começar a advogar. Então, eu tenho uma ligação muito forte com o nosso polo de moda íntima, e é muito bom nós trazermos aqui essa notícia importante para as nossas costureiras que terão aí garantido seus empregos, os nossos costureiros, os nossos cortadores, o pessoal da limpeza, todos ligados indiretamente também ao polo de moda íntima. O nosso comércio aí da matéria-prima, nós vamos sobreviver a tudo isso que está acontecendo aí, graças a essa atuação importante e comprometida do deputado estadual André Correia, que sempre está aí de olhos atentos, lutando aí pela nossa cidade. E não é só isso que o nosso deputado André Correia fez, não. Quando era secretário de Meio Ambiente, a canalização do Rio Bengala foi uma ação de sua secretaria e comprometimento que, naquela época, vocês se lembram, foi a única obra do governo do Estado que tocou até a sua conclusão. E Nova Friburgo foi presenteada com esse comprometimento. Então, mais uma vez, fica aí esse comunicado importante à nossa população. Foi matéria hoje de capa do nosso jornal A Voz da Serra, e fica o nosso agradecimento ao comprometimento do deputado André Correia com Nova Friburgo. O vereador Maicon Gonçalves abriu as matérias da ordem do dia, fazendo um requerimento de informações relativo à atividade de táxi no município. Faz sentido esse requerimento, somado ao outro que já foi feito a essa casa. Tenho colocado uma força mais que necessária na Secretaria de Mobilidade. Secretário esse que foi elogiado há poucos dias por ficar numa esquina com o relógio contabilizando um relógio que poucos dias depois desligou, ou seja, perdeu-se o tempo, não tem respondido aqui os nossos requerimentos. Então, para aquele que bate palma para um tipo de secretário que atua dessa maneira, tem que rever os seus conceitos. Presidente, fiz diversos ofícios ao secretário, ele não me respondeu. Então, fiz um requerimento de informação. Agora, ele tem que me responder pelo ofício, porque se ele não responder, a gente tem uma legislação que nos ajuda nesse sentido, então ele vai responder futuramente. Também fizemos o protocolo hoje nessa casa, de um convite e também uma convocação. Quero sinalizar ao vereador Marcos Marins, que assim como ele sinalizou a proposição como autoria também
da minha pessoa, fiz hoje, vereador, junto à secretaria também a inclusão do seu nome, para que a gente possa estar cobrando do secretário essas ações. A questão do táxi é porque vamos ter uma audiência pública na segunda-feira, às 18 horas. Então, já deixo aqui o convite a esse plenário, a todos os motoristas por aplicativo, aos usuários, uma questão de segurança. Existem alguns cadastros fake no município. Tem um cidadão que tem um robozinho que está criando cadastro sem ao menos ter carteira de motorista. Isso chegou ao nosso gabinete, a gente já levou para o delegado também já confirmou a presença. A gente vai mover uma ação, esperava que essa ação fosse do secretário de mobilidade, mas o cidadão está sentado na cadeira e parece que não está acordando por uma questão de segurança pública. Quando houver algo pior, aí vai para as redes sociais dizer que fez e que vai fazer. Então, essa cobrança de audiência pública para termos essa explanação ampla com diversas autoridades e levar a solução. Então, para o táxi, quero deixar uma informação: todo esse pedido de placas e tudo mais vem depois com um presente para a categoria. Estamos aqui vendo a legislação do aplicativo, junto com a comissão de mobilidade dessa casa, que foi convidada, excelentíssimo vereador Max Bill e excelentíssimo vereador Cláudio Leandro, para que possa participar. Vamos ter uma legislação que vai funcionar e aí vamos cobrar ações do Executivo para garantir mais segurança. Quero agradecer, presidente, não vou usar o meu tempo todo, porque é breve, e quero pedir a todos os pares que possam aprovar esse requerimento para que a gente tenha informações e resposta de uma pasta que é paga com dinheiro público. Posteriormente, o vereador Isaac Demani apresentou um projeto de lei do Executivo Municipal que institui o domicílio tributário fiscal do contribuinte. É um projeto de lei inevitável. A modernidade nos impõe isso. Hoje o processo eletrônico é uma realidade nas 3 esferas da administração. O Poder Judiciário já avançou nisso há muito tempo e hoje nós não temos mais os processos em papel físicos, temos ainda alguns requisitos de processos antigos que estão ainda já por terminar, que ainda não foram digitalizados, mas a tendência é que acabem os processos de papel. A nossa Câmara já passa por essa questão da digitalização do processo eletrônico e também os novos projetos apresentados, as proposições apresentadas pelos senhores vereadores já estão de forma eletrônica. Da mesma forma, hoje tem que se estabelecer o domicílio tributário eletrônico, porque é uma realidade por conta do processo eletrônico que está sendo instalado na administração pública. Nada mais é do que vai ser um meio de comunicação eficaz. Aí vai até se deixar de questionar, mas o contribuinte, a empresa não recebeu notificação, isso vai acabar, porque vai ser tudo de forma eletrônica, como vem sendo feito já na esfera federal, na esfera estadual, no Poder Judiciário, no Poder Executivo Federal, Estadual. Nova Friburgo tem que estabelecer o seu processo eletrônico também, e esse meio de comunicação extremamente eficaz e justo. Não haverá como se desvencilhar, dizer, eu não sabia, não recebi uma notificação, ou eu desconhecia determinado ato. Isso é inevitável que seja implementado. E esse projeto de lei traz esse domicílio tributário eletrônico, que vai trazer esse meio de comunicação eficiente, eficaz e justo para todos. As pessoas físicas que pagam lá o seu INSS, elas não são obrigadas a aderir a esse processo eletrônico agora de imediato. Elas não têm necessidade, mas as pessoas jurídicas sim, e terão um prazo bastante razoável de 90 dias para poderem fazer o seu cadastramento, e as novas empresas que abrirem a partir da publicação dessa lei terão um prazo de 30 dias para procurar a Secretaria de Fazenda, como já fazem na esfera estadual e federal, e fazer o seu cadastramento. Então, é um projeto de lei inevitável, o avanço da tecnologia nos impõe isso, e Nova Friburgo não teria como ficar para trás nessa questão. Então, eu peço o apoio dos pares dessa casa com a aprovação desse projeto. Por fim, o vereador Rômulo Pimentel apresentou um projeto de indicação legislativa que dispõe sobre a criação do Programa de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar para unidades de saúde. Subo a essa tribuna nessa noite para defender um projeto de indicação legislativa, o qual propusemos do nosso gabinete,
junto da minha assessoria, o qual eu quero agradecer por todo o esforço, na construção dessa importante indicação legislativa, que se trata da criação do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar do município para o Hospital Municipal Raul Sertã e o Hospital Maternidade Mário Dutra e dar outras providências. Quero aqui trazer um destaque para a aquisição que já é feita dos alimentos pela nossa Secretaria de Educação do nosso município. O PENAI, que é o Programa de Aquisição Nacional de Alimentação Escolar, pela Lei 11.947 de 2009, estabelece que o município tem que fazer uma aquisição de 30% dos produtos de gêneros alimentícios da agricultura familiar. E hoje o nosso município já faz aquisição de 100%, qual quero parabenizar o nosso prefeito, Secretaria de Educação e todos os envolvidos, por hoje garantir a compra de 100% para a educação do nosso município, dos produtos da nossa agricultura familiar. E seguindo nessa linha, quando eu digo seguindo nessa linha, porque é um programa que tem dado certo, por isso que hoje tem sido feito 100% aquisição. A gente desenvolveu essa indicação legislativa para que os nossos produtores rurais de Nova Friburgo possam também estar tendo a oportunidade, da mesma forma que eles participam da entrega da alimentação para a educação, também possa fazer a entrega para a Secretaria de Saúde, para o nosso município. Digo isso porque nós vamos ter a opção de ter alimentos mais frescos para os nossos médicos, para todos os nossos profissionais de saúde e principalmente para o nosso cidadão, que hoje depende de ter uma alimentação de qualidade tanto no Hospital Municipal Raul Sertã, quanto também no Hospital Maternidade. Então, fica muito fácil de defender esse projeto aqui nessa noite, porque além de trazer esses produtos frescos para a nossa Secretaria de Saúde, também a gente vai trazer um aquecimento à economia e maiores oportunidades aos nossos produtores rurais. Vamos ao resumo da 60ª sessão ordinária. Deu início às matérias da ordem do dia o vereador Marcos Marins, fazendo um requerimento de informações relativo à tramitação de processos administrativos. O requerimento é grande, de fato, porque ele traz e justifica, inclusive, o tamanho do problema que se é. São 44 perguntas, se não me engano, e toda pergunta e requerimento, quando não fiscalizatória, ela é também construtiva, no sentido de orientação. Então, quando a gente faz uma pergunta, ela vira uma sugestão para a secretaria de como ela pode, assim, se portar. Mas esse é um assunto que não é de hoje. Esse é um assunto, inclusive, que eu ouvia muito nas ruas, na campanha. Ano passado eu já estava ouvindo isso nas ruas. Quando eleito vereador aqui nessa casa, somou-se dezenas, eu digo talvez centenas, de reclamações e denúncias em relação à Secretaria de Meio Ambiente, gerida pela secretária Andréia. Foram dezenas de denúncias em relação à gestão da secretária Andréia, no sentido da possível morosidade de alguns processos e o possível imparcialidade na condução dos processos e legalizações da Secretaria de Meio Ambiente Nova Friburgo. Quando a gente fala desses processos e legalizações, a gente está lidando diretamente com os nossos engenheiros, arquitetos, com técnicos e também com o friburguense, com a população. Imagina só vocês, um friburguense que passa anos juntando seu dinheiro, anos e anos, aí junta lá R$200 mil, e então quer fazer a sua tão sonhada obra da casa própria. E ele abre um processo. E o seu processo demora 1, 2, 3 anos, com vários empecilhos em que outros processos com a mesma semelhança é aprovado em alguns meses. Ou então a obra é feita e tão pouco é aprovada e há vista grossa. Então esse requerimento não é um requerimento do vereador Marcos Marins, deixar isso claro, isso é um requerimento da população friburguense, da categoria e da classe dos nossos engenheiros, arquitetos, de dezenas de empresas, dezenas de moradores que querem fazer a sua obra e se encontram então em situação delicada. Há uma denúncia de, inclusive, conflitos de interesses familiares dentro da Secretaria de Meio Ambiente, e o que poderia estar causando, então, a discrepância na análise de projetos,
tanto nos procedimentos quanto no tempo na condução desses projetos para legalizações de obras em Nova Friburgo. O que traz, inclusive, prejuízos gigantes, vereadores, porque existe uma diferença entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. Tem que andar junto. Mas quando a gente percebe que não há uma compreensão real da economia da cidade, da agilidade dos processos, e que, inclusive, eu recebi uma ligação um dia desses, que, enfim, eu não vou citar a pessoa, e falou: Marcos, disseram que eu tinha que perguntar para a prefeitura qual é a empresa que eu tenho que abrir o meu processo para o meu projeto de obra ser aprovado. Que isso, gente? E aí, alguns empresários, inclusive construtores, arquitetos, enfim, cidadãos, disseram que estão até com medo de falar na ouvidoria ou avisar a prefeitura, porque tem medo também de perseguição. Isso nos preocupa. Eu acho que ultrapassou a questão dos indícios do caso, e agora a gente vem numa constatação do fato. E aí eu peço esse requerimento de informação com muito respeito, porque a gente precisa, vereadores, fiscalizar. A gente precisa fiscalizar o que está acontecendo na Secretaria de Meio Ambiente de Nova Friburgo. A gente precisa fiscalizar porque algumas obras andam rapidamente, outras não. A gente precisa fiscalizar porque, por exemplo, algumas edificações de Nova Friburgo, com plano de mais de 6 andares, foram liberadas em regiões que ainda nem têm o plano diretor atualizado. A gente sabe que está rodando a atualização do plano diretor do município, mas tem, inclusive, denúncias que já até se anteciparam em autorizar ou já liberar obras, ou fazer vista grossa, de obras com gabarito acima de 6 andares, em áreas proibidas, porque já teriam, então, tido uma conversa ou, então, uma aprovação prévia. Bom, são sérios os indícios de irregularidades na Secretaria de Meio Ambiente e na Secretaria com a gestão da secretária Andréia Duque Estrada. Então, assim, eu peço por essa casa que a gente aprove esse requerimento de informação para que a gente possa averiguar. E, como sempre, se não houver nada de errado, não tem problema, segue o baile. Mas, se houver de fato algo errado, é o nosso dever e a nossa responsabilidade fiscalizar, fazer os pareceres e enviar para os órgãos competentes. Bom, tendo dito isso também, é importante a gente pensar que o tratamento não pode ser desigual na administração pública. Isso é uma questão está na nossa Constituição. A administração pública ela deve ter um tratamento igual para todos. E principalmente quando isso afeta a nossa economia, quando isso afeta o nosso comércio, as nossas empresas, a gente precisa ter esse olhar atento. Depois, os vereadores Maicon Gonçalves e Marcos Marins fizeram uma convocação de secretário ou cargo correlato, convocando secretários de Mobilidade e Urbanismo da cidade. Presidente, vou pedir a sua licença para que eu possa defender daqui. Vou dividir o meu tempo junto com o vereador Marcos Marins. Vereador esse que fez a primeira proposição de convite para que o secretário de Mobilidade pudesse vir a essa casa prestar esclarecimentos a respeito dos desafios, das estratégias, tudo aquilo que tem sido tomado para amenizar o impacto do trânsito no nosso município. Nossa cidade vive um caos, mais de 138 mil carros registrados no Detran, numa cidade que tem 203 mil habitantes, é muito. A gente não avança no sentido de melhorar as nossas estradas, é visível isso. E, diante de diversas reclamações, diversos ofícios enviados para o secretário, sem resposta, sem sucesso, não só da Comissão de Mobilidade, do qual eu sou presidente, mas também dos demais vereadores, fizemos, então, uma convocação para que o secretário possa vir aqui. E aí eu quero deixar para quem está em casa, uma prerrogativa que está dentro do nosso regimento, essa convocação, para que o secretário possa vir aqui explicar detalhadamente o trabalho dele. Porque, afinal de contas, ele está sendo pago com dinheiro público e precisa dar esclarecimento para a população do que está sendo tomado como medida. Após a recusa dele de vir aqui pelo convite, solicito essa casa que faça a aprovação de uma convocação. De fato, o que a gente acompanhou nessa casa até na semana passada, né, foi a ausência de representação do Executivo nas pautas que interessam o cidadão friburguense, principalmente sobre mobilidade urbana. O vereador Maicon Gonçalves é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, independente de partido ou posição dentro dessa casa, a gente tem pautas que são essenciais para o desenvolvimento econômico e para o crescimento de Nova Friburgo. Uma dessas pautas é a mobilidade da cidade. Então, como a gente faz alguns eventos, algumas atividades, reuniões técnicas em que o SESC Senat vem, a Cianf vem, representantes da classe vêm, motoboys, motociclistas, vem todo mundo,
e não tem um ser humano aqui para representar a Secretaria de Mobilidade Urbana, para representar a Prefeitura. Isso é muito ruim até para essa casa e para a construção dos projetos que interessam Nova Friburgo a médio e longo prazo. Eu reforço, inclusive, que eu já falei isso outras vezes, eu me considero colega do secretário Ladinesta. Eu gosto do secretário, tenho ótima relação com ele, conheço ele desde outros governos. Agora, não é compatível um secretário se ausentar de um debate de tamanha importância. Aí, de fato, a partir do momento em que ele se ausenta dessa construção, eu deixo qualquer coleguismo de lado para olhar a técnica. Se está prejudicando a mobilidade urbana de Nova Friburgo, a gente tem que agir. Então, e aí, inclusive, vereador Maio Gonçalves, a gente não tem, pelo menos da minha parte, eu não quero fazer nenhuma inquisição com o secretário. Eu só quero debater projetos de fluidez e mobilidade urbana para Nova Friburgo. Até acabei de elogiar o vereador Cláudio Damião em relação ao sinal, a contagem regressiva do sinal. Acho ótimo esse projeto. Então, assim, a gente quer construir Nova Friburgo, a gente quer melhorar a mobilidade urbana de Nova Friburgo. Agora, se o prefeito não manda representante, o secretário não se faz presente, isso é prejudicial para essa casa. Então, acho que é fundamental que a gente aprove, então, a convocação, que o Poder Legislativo tenha essa autoridade, que seja convocado aqui o secretário, para que ele apresente os projetos e debata com a gente com muito respeito à melhoria de Nova Friburgo. Durante a fala dos vereadores, o vereador Isaac Demani pediu a palavra para se colocar contra o pedido. Senhor presidente, eu peço, venha o vereador Maio Gonçalves, que é um dos propositores dessa convocação, é o nosso presidente da Comissão de Mobilidade, é o presidente da Comissão de Mobilidade da Casa, tem isso como sua pauta, seu projeto de atuação na vida pública, e o projeto tem como coautoria o vereador Marcos Marins. Ontem, senhor presidente, nós tivemos na casa uma apresentação do segundo quadrimestre da saúde, uma audiência onde estavam presentes alguns vereadores e nós presenciamos algo horrível aqui. Algo horrível. Uma cena de desrespeito, de inquisição, de atitudes que não condizem com aqueles que desejam atuar com dignidade na vida pública. O vereador Marcos Marins, infelizmente, desrespeitou de uma forma grosseira e desnecessária o nosso diretor do Hospital Municipal Raul Sertã, o doutor Danilo. Vereador, eu citei seu nome e o senhor não vai falar porque eu não estou falando o que aconteceu ontem. Não vai falar. Então, senhor presidente, o senhor é ignorante, o senhor não respeita ninguém, o senhor é mentiroso e o senhor quer trazer o secretário para aqui para quê? Para desrespeitar ele também? Enquanto eu estiver nessa casa, ninguém vai desrespeitar nenhum servidor público. O vereador Marcos Marins não respeita os servidores públicos dessa casa. Pode mandar sua equipe filmar para fazer o cortezinho para o senhor fazer a sua gracinha na internet, que isso para mim não faz diferença nenhuma, vereador Marcos Marins. Então, senhor presidente, enquanto eu estiver aqui, ninguém vai desrespeitar os servidores públicos. E não adianta falar assim, o respeito não respeita nada. Assista a sessão de ontem que vocês vão saber o que eu estou falando. O absurdo, o desrespeito, a ignorância, coisa horrível, sentimento horrível que está dentro desse rapaz, para ele poder externar aquilo daquela forma que ele fez ontem. Eu não vou admitir, senhor presidente, e por conta disso, eu mais uma vez peço desculpa ao vereador Maio Gonçalves, me comprometo, vereador, a marcar uma reunião com o secretário para atender Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Mobilidade, se Deus quiser, na próxima semana ainda, marcar uma audiência para o senhor estar com o secretário, para poder expor as suas ideias, fazer os seus questionamentos. Tenho certeza que o secretário vai receber muito bem. Eu assumo esse compromisso com o senhor aqui, mas, nesse momento, por conta de tudo que aconteceu ontem, desse desrespeito que aconteceu ontem aqui com os servidores públicos, que foi absurdo, horrível, horrível. Eu vou falar contrário e faço a orientação à base para que rejeite essa convocação. Durante a fala do vereador, a vereadora Maiara Felício pediu a palavra para se colocar a favor do pedido de convocação. Se toda vez que a gente tiver um pedido de transparência, de convocação, para a gente debater questões que deveriam ser públicas e a gente vê essa pirraçada o tempo todo, o dinheiro do contribuinte está indo para o ralo, né? Se tem problema de uma vereadora de oposição vir na tribuna falar o que é óbvio, que a base encontre um vereador para vir falar contra após a minha fala. A gente não precisa perder 10, 15 minutos
porque os vereadores não querem vir aqui defender o governo, que são base. Por fim, vários vereadores em conjunto apresentaram um projeto de indicação legislativa que institui a criação do plano de carreira e remuneração para agentes de saúde. Árvore boa dá bons frutos. Como é bom, logo após o nosso contexto da noite, a gente está aqui hoje defendendo um plano de cargos, carreiras e salários para os nossos ACS e ACEs. Primeiramente, eu quero, inclusive, parabenizar Rafael Barroso, Diego Combat, todos os vereadores, mas especialmente alguns que participaram mais dessa construção. Nós tivemos aqui um grupo de trabalho. Quem valoriza o servidor passa os últimos 3 meses com toda a sua equipe técnica, jurídico, advogada, todo mundo construindo um plano de cargos, carreiras e salários consolidado para Nova Friburgo. Isso foi feito com muita colaboração do gabinete do vereador Michael Gonçalves, do gabinete da vereadora Maiara, Cláudio Damião, houve a participação do Isaac, houve a participação do Cascão, Evandro Miguel e outros vereadores se fizeram presentes e, pela importância da pauta, conseguimos, inclusive, o apoio de todos os vereadores para protocolar esse plano de cargos, carreiras e salários para vocês. É fundamental, inclusive, falar sobre esse projeto, porque ele é separado do plano de cargos, carreiras e salários dos demais servidores da saúde. Os ACS, que são agentes comunitários de saúde, e ACEs, agentes de combate às endemias, eles são regidos por um orçamento próprio do governo federal e por uma legislação própria. Então, por isso, é obrigação do município que ele construa esse plano. E olha como é legal, olha como é construtivo, presidente, quando a Casa Legislativa trabalha por meses para consolidar um plano efetivo de cargos, carreiras e salários para a nossa população, para os nossos servidores, porque valorizando os servidores, melhorando a condição de trabalho e de salário, a gente automaticamente ajuda a plantar a sementinha para que a saúde em Nova Friburgo melhore muito. Respeitar o servidor, melhorar a saúde é respeitar o servidor, valorizar o servidor, melhorar os nossos salários, as condições de trabalho. Então, vocês podem ter toda a certeza e podem contar com o nosso mandato, mas mais com essa Casa Legislativa, porque tem algumas pautas que eu acredito que não tem como alguns vereadores serem contra, como é a valorização dos profissionais. Mas é importante reforçar que um projeto de indicação legislativa enviado ao Executivo demanda e muito a base desse governo para que ele possa, de fato, ser implementado pelo prefeito. Então, nós aqui facilitamos o trabalho do Executivo, construímos em grupos de trabalho, foram, não sei se dezenas foram, mas aqui os grupos de trabalho foram ao mínimo 4 ou 5, em que nós tivemos aqui 8, 9 horas da manhã, em horários de manhã, de tarde, de noite, para que esse projeto fosse consolidado e tivesse frutos para a categoria. Bom, é um regimento próprio, recurso do governo federal, e por isso demanda um plano de cargos, carreiras e salários próprio. A gente vai compartilhar essa fala com demais vereadores que construíram esse projeto. A gente retoma daqui a pouquinho, são 7 minutos. O vereador Michael Gonçalves foi quem participou diretamente junto com a gente, e os demais vereadores que gostarem, Cláudio Damião, Maiara, que estiveram em todos os nossos grupos de trabalho. Nós começamos esse projeto, uma caminhada árdua, de dar valor. Ontem tivemos aqui a prestação de contas da saúde, e aí eu fiquei encantado quando a Luciana disse que agora vai pedir aos agentes comunitários de saúde que comece a identificar problemas bucais na boca, ou seja, mais uma função que vocês vão ajudar o nosso município. Então eu fiquei muito feliz quando comecei a trabalhar sobre essa valorização. Quero aqui registrar a presença de quem está aqui no plenário rapidamente, do Rodrigo Pereira, Everton, Marcela Schenkel, não é isso? Jaqueline, Nairana, José Carlos Júnior, Jerônimo. Também o Diego, que participou muito com a gente. O Rafael foi incansável, atuando sempre com a gente aqui em todas as reuniões. É uma correção justa, em tempo. Quero dizer para vocês que estão nos assistindo de casa, os que estão no plenário, essa casa assinou por unanimidade esse projeto de indicação legislativa, mas isso não para agora. Agora a gente precisa cobrar do prefeito, Johnny Maico, que precisa reconhecer o trabalho de vocês. Esses dias eu fui entrar na rede social da prefeitura e me espantou, ele botando um comunicado, e até a vereadora Maiara vai poder falar depois, vou deixar essa parte para você, vereadora, para que você possa sinalizar, dizendo da falta de crachás, de identificação. Olha só, um serviço de vocês é essencial. Fiz questão de trabalhar aqui uma audiência pública para trabalhar sobre a questão do abuso sexual infanto-juvenil. No fluxo
de trabalho, coloquei vocês, porque nada melhor do que vocês identificarem dentro de uma casa um caso de possível violência, vocês já vão estar ali. Então eu quero muito dividir esse momento com vocês, dizer que vocês podem contar com esse parlamento. O programa da TV Câmara vai ficando por aqui. Até a próxima semana.